Olá, gente. A live caiu com a Laura Fiorini. A gente estava conversando sobre conservação e restauração de obras de arte. Vamos voltar aqui com ela para continuar esse papo. Mas continuando o que eu estava falando antes, sobre as questões de limpeza, é isso. Trincha com a tela na parede, mas com muita delicadeza, com a trincha mais Alô? macia possível. Na área da moldura, se tiver fezes de Eu não tô te pernilongo, ouvindo. se for Você tá uma ou travada duas, para mim. tentar tirar com muita delicadeza, com o Que cantinho da estranho, né? unha muito delicado. Se for demais, é melhor levar para um restaurador, que você pode causar um dano para essa moldura e para Como essa é que tá aí a pintura. live? E é isso. Nas questões de limpeza, esse é o básico. E é sempre interessante também limpar o verso. De novo, vamos tentar. Sim, Você ficou travada para mim. A gente vamos estava conseguir. isso. A gente estava conversando, pelo menos no momento que caiu para mim, estava conversando sobre a trincha, né? E aí você falou com os pelos muito leves, como se fosse uma maquiagem, né? É um Essa como se pincel fosse de o maquiagem. mais macio que você encontrar. E E vim aí, varrendo de cima para baixo. utilizando a tela E na vertical. exatamente, porque se você colocar ela na horizontal, você pode fazer uma pressão no tecido que vai fazer um abaulado. O abaulado é que o tecido vai esticar e vai virar tipo Sim. vai fazer uma curva e não é. Você quer que o tecido fique esticadinho. Então, com muita delicadeza de cima para baixo e basicamente é isso. E aí eu tinha visto que quando travou para mim, a Andréia Antonon perguntou se pode usar aspirador. Eu respondi, eu não digo uso de aspirador, porque se a policromia, né, a camada de tinta, porque a camada de tinta chama policromia. Se Aham. a policromia não tiver fixada corretamente no suporte, seja ele madeira, também serve para escultura, madeira, no tecido, e você aplicar o aspirador, ele vai fazer um vácuo e vai puxar a policromia para dentro do aspirador e vai fazer um buraco na sua tela. Isso é perigosíssimo. Entendi. Então, mantenha o aspirador longe, assim. Tá bom. E agora vamos imaginar então que já temos um problema, né? A gente está tentando pensar agora antes como não deixar, né, ter o problema, né? Como precaver. São as Só questões de conservação. isso, exatamente. Agora vamos imaginar que, ops, a tela já está com mofo, já está com bolinhas amarelas, já está apresentando bolor. O que que a gente faz nessa Quando você situação? diz bolinha amarela, você também está se referindo a mofo. Isso, mais atrás do quadro, que eu acho que fica mais uns amarelados, né? Sim, Como é que a gente age? essas questões eu sempre indico ir a um restaurador. Por quê? Uhum. O mofo, ele tem várias estruturas. Por exemplo, quando a gente vê um mofo num queijo, eu acho que o queijo é um bom exemplo. Tá Você bom. tem aquela camadinha branca por fora. Tá. Só que se você tira a camadinha branca, você vai ver que o mofo vai crescer de novo. Porque o mofo não é só aquela camadinha. Ele é aquela camadinha, mas tem toda uma estrutura por dentro. Então, quando você tenta fazer uma limpeza ou tirar um mofo em casa, você pode até, como se diz, tirar a parte que você está vendo, mas você não vai tirar o mofo inteiro, porque o mofo ele está dentro da madeira, ele vai estar dentro do chassi, vai estar na moldura, vai estar na tela, e o mofo tem um problema sério, o fungo tem um problema sério, que ele produz algumas substâncias que mancham. Ele produz algumas, por exemplo, as manchas pretas, as manchas amarelas, ele tá manchando a sua obra. Então, assim, o mofo é uma coisa que quanto antes você vê e antes você tratar, melhor, porque ele vai crescendo e vai manchando mais. Então, em Vai- várias situações, o restaurador tem que primeiro encontrar o que aconteceu, aplicar um fungicida, Uhum. acabar com aquela infestação, né, aquele ataque dos fungos. Depois, dependendo da quantidade de mancha, até fazer uma apresentação estética, uma reintegração, né, naquelas áreas de mancha para tentar trazer o máximo do que a obra era antes. Entendi. E de forma pontual, né? Porque é até essa questão da palavra pontual é uma coisa muito que está ligada ao restaurador.
que muitas vezes tem vários artistas que decidem fazer trabalhos de restauração e existe até uma coisa que é de refazer a obra. De em vez de tratar aquilo pontual, acaba fazendo um tratamento por toda a obra. E dentro, por exemplo, de esculturas sacras, isso é um problema seríssimo, porque várias igrejas têm restauradores que são artesãos, são artistas que decidem trabalhar numa obra de arte de outra pessoa e acabam por modificá-la completamente. Isso, em muitas igrejas, assim, né, você encontra imagens muito repintadas. Exatamente, você descaracteriza a obra. E é muito triste, eu até essa semana eu estava olhando uma obra que era de gesso francês, era uma escultura de gesso francês lindíssima, que foi repintada de forma grotesca, e ela era de uma sensibilidade, de uma riqueza artística, a expressão dela era incrível, e foi completamente desfigurada, assim, e é triste, assim, isso acontece muito, então... Uma coisa é o artista, a pessoa fantástica que constrói, que tem aquela visão fantástica de construir coisas, de ser criativo, e outra coisa é o restaurador, que é um profissional que não tem que trabalhar com criatividade de questão de criar coisas na obra, ele tem que ser criativo para trabalhar, porque chegam obras em situações absurdas. Mas é aquela coisa de você estar trabalhando respeitando quem fez. Por exemplo, se eu for restaurar uma obra sua, eu vou procurar ao máximo respeitar o que você fez. Ah, e o morto. Você só vai Pode tratar falar. a obra, melhorar a obra no sentido da materialidade dela, né? Mas não interferir no projeto artístico, né? Que foi proposto ali inicialmente. Exatamente, exatamente. E na questão do mofo deu mofo, tira a obra de onde ela tá, que provavelmente tem umidade. Você vai poder olhar na parte de trás, ela vai ter umidade lá. E então modifica a obra de lugar e procura o mais rápido possível um restaurador perto de você. Inclusive, eu acho que no Rio tem uma escola muito boa, em Pelotas, no Sul também tem, e aqui em Belo Horizonte tem 3 graduações, né, no país. Ah, você diz escola, mas escola de formação de restaurador, né? Exatamente, de graduação. São pessoas graduadas para fazer esses trabalhos. Inclusive, o Rio tem várias coisas de referência de pintura. Uhum. E a gente recebeu, Laura, algumas perguntas aí durante a semana. Eu queria entrar em algumas delas, que foram bem interessantes. Vamos lá. Uma foi a seguinte: uma pessoa perguntou como conservar um quadro, né? Ou manter um quadro que está indo para um depósito de móveis. Como é que a gente vai embalar? Como é que a gente vai garantir que quando ele saia de lá, que muita geração que ele vai ficar lá, a pessoa já está indo até para fora do país, né? Como é que a gente pode certificar que ele vai ficar bem guardado e não vai ter nenhum tipo de mofo num local? Então, essa pergunta envolve 2 coisas. Conservação preventiva, né? Que é a questão de você procurar um espaço que seja bom para aquela obra, e embalagem. Pensando em escolher o espaço, é importante que você visite esse lugar que você vai fazer, esse guarda-móveis. Procure um que, por exemplo, você vai procurar o espaço para ver qual que, sei lá, você olhou os preços, já olhou mais ou menos qual é perto da sua casa, você visita eles e fica de olho no cheiro primeiro. Você entrou no galpão e vai ver qual lugar, o espaço onde você vai guardar suas coisas. Sinta o cheiro. Tem cheiro de mofo? Vai ser problema. Se você vê nos telhados e nas paredes externas manchas de umidade, você vai ter certeza que naquele galpão vai ter problema de infiltração, que vai poder dar problema de inundação, de mofo, de talvez infestação de algum tipo de inseto. Então, vê se o espaço é razoável, se é sequinho. Até bem ventilado não dá para querer de um guarda-móveis, mas que seja um espaço seco, né?
encontrou esse espaço seco, fazer a embalagem, porque essa obra vai passar por uma mudança, né? Você vai tirar ela da sua casa, provavelmente algum profissional de mudança vai na sua casa carregar essas peças, então fazer uma embalagem dessa peça. Se for uma obra muito grande, muito especial, é interessante fazer uma caixa de MDF para essa obra. Você procura um marceneiro, passa as medidas e faz uma caixa. Se mas dentro dessa caixa você vai fazer o seguinte: você pega a obra, embala ela com TNT branco. Digo TNT, tem alguns materiais mais especiais, mas assim, para o dia a dia, né? Como eu tô aqui dando uma dica para fazer mais ou menos em casa, é interessante você comprar um TNT branco e tem que ser branco, porque se você compra ele colorido, ele pode manchar a sua tela. Por exemplo, você compra um laranja. E aí, quando você abrir sua tela de novo, vai ter umas manchas laranjas. É perigoso. É sempre bom usar o branquinho. Embala ele com barbante. Não usar fita durex, porque a cola da fita pode passar de alguma forma para a pintura e dar alguma mancha, estragar de alguma forma. Então, passar o barbante, embalar ela, né, com o TNT amarrado com barbante e depois aplicar ou um plástico bolha ou uma espuma nos cantos e deixar ela fechadinha com plástico. Aí você pode pôr ela dentro da caixa ou colocar ela dessa forma mesmo no espaço. Entendi. Não é bom deixar muito tempo, coisas que você guarda por muito tempo. Pode acontecer algum problema de, como se diz, quando você deixar muito tempo sem olhar, pode acontecer algum problema. Então é sempre bom não deixar tempo demais. Mas, e também é interessante usar, como você falou, o desumidificador, que são aquelas caixinhas que você compra no supermercado, que tem um sal na parte de cima e ele puxa água, né? E vai deixar o ambiente do seu guarda-móveis mais sequinho, com menos possibilidade de dar mofo. E isso é bom para as obras de arte e para todos os seus móveis, porque ele vai evitar que tudo estrague. Então é bom colocar assim vários na sala. Uhum. Não, E isso é sempre em lugares que, se ele transbordar, não vai molhar nada, porque tem que lembrar que se você guardar ele muito tempo, o sal pode ir puxando água, puxando água, puxando água e talvez transbordar e molhar seu ambiente. Então é sempre bom colocar ele no chão, longe das coisas que vão molhar. Eu já esqueci uma vez um no armário e na hora que eu fui tirar, ele caiu e derramou a água. Foi horrível. Então, assim, depois desse dia, tem muito tempo já, eu descobri que quando você vai guardar o desumidificador, você tem que pôr ele no chão, longe das coisas, para não correr o risco de inundar seu espaço. Entendi. E se for usar essa caixa, de repente coloca até dentro da caixa, meio afastadinho da obra, para ele ficar fechado ali, né? Já protegido, Sim, já a umidade sim, ali. sim. Tá. Outra pergunta que a gente recebeu foi o seguinte: as tintas escuras, elas são mais propensas a mofo do que tintas de tonalidades mais claras ou não? Eu nunca vi um estudo relacionando tintas escuras a mais possibilidade de mofo. Talvez o aglutinante, porque o que que é a tinta? A tinta é o aglutinante, que é a cola, a carga, que dá o volume, e o pigmento e os corantes, né? Se for uma tinta muito boa, vai ser um pigmento. Se for uma tinta um pouco mais barata, vai ser um corante. O aglutinante pode influenciar muito nele ser mais ou menos propenso a mofo. Porque se ele for, por exemplo, uma tempera-ovo, ele vai ter ali uma coisa orgânica que vai poder possibilitar mais a proliferação de mofos. Mas pigmentos escuros não é. Eu nunca li um artigo sobre. Entendi. Não, porque ela comentou que reparou que as tintas mais escuras da tela, normalmente ela via mais a quantidade de mofo do que nas outras telas que tinham tintas mais Isso claras. pode estar relacionada, se for uma tinta industrial, naquela tinta industrial. Se for, por exemplo, se ela identificou isso em uma única tela, pode ser que naquele pigmento escuro, daquela pintura, então, né, naquela tinta que a pessoa comprou, tinha uma propensão maior a ter um mofo. Entendi. Mas não, eu não vi uma coisa que aconteça assim em várias obras, que só nas partes escuras tenham essa tendência.
pode ser uma coisa específica que ela viu, assim. De uma forma geral, eu não identifiquei. Eu vejo fungo em todos os lugares. A Andréa Antonão está perguntando aqui na nossa live, ela está perguntando sobre os pontos amarelados, aí a gente vai indo um pouco assim da tela, mas o que pode se passar nesse ponto amarelado? Se pode passar água oxigenada, se pode passar algum outro tipo de material para tirar aqueles pontinhos que tem um tom meio de ferrugem. A minha formação é de pintura e escultura. Então, eu entendo muito de tecido, madeira e alguns compensados, né, MDF, mas papel eu não compreendo tanto, mas eu vou falar uma coisa. Cloro não é indicado pelo seguinte. Sabe quando você decide que você quer clarear uma roupa e você deixa ela de molho no cloro e ela fica super frágil, que você puxa ela assim, ela rasga? Acontece a mesma coisa com papel. Quando você aplica cloro nesses materiais, você está fragilizando a estrutura. Você pode até conseguir tirar a mancha. Talvez você consiga criar uma mancha mais clara que o restante também, porque pode ser que se aplique o cloro naquela área e acaba fazendo uma mancha mais clara que o restante. Mas assim, o cloro sempre vai fragilizar, porque quimicamente o cloro é muito reativo. Então ele vai quebrar algumas moléculas e aquilo vai fragilizar seu suporte. Então é um tratamento possível, mas não é aconselhável porque ele fragiliza a obra. Ela está perguntando Fragiliza o aqui, suporte. água oxigenada, você aconselha ou não, Como? Laura? Nada que ela perguntou. Olha, a água oxigenada eu não vou saber responder. Eu não sei. Tipo assim, o cloro eu tenho certeza, mas como eu não sou especialista em papel, eu não vou saber só a respeito da água oxigenada. Mas a água oxigenada, geralmente, ela tira as manchas de coisas que tem oxigênio dentro, né? Então ela solta ela quebra as particulinhas para tirar aquela mancha. A água oxigenada é bem menos reativa, então provavelmente ela vai ser menos agressiva. Só que, mais uma vez, repito, não sou especialista em papel. Posso até indicar algumas amigas que são ótimas no papel, mas essa pergunta eu vou ter um pouco de dificuldade de responder. A Andréia perguntou mais uma coisinha aqui, ó. Cera de abelha com terebentina é bom para proteção de telas? Essa eu nunca ouvi, hein? Eu também não tinha escutado. Com a trebentina provavelmente é para deixar líquida. Você vai estar aplicando uma camada de cera de abelha. Se fosse comum ver, porque que é o problema? Quando você aplica a cera de abelha, você está impregnando a pintura com aquela cera. Ela vai modificar o brilho, provavelmente, da sua pintura, então vai modificar a leitura que você tem da obra. Mas eu não entendi a pergunta. É bom para quê? Para deixar para fixar alguma coisa que esteja soltando, para brilho? Qual seria a utilidade da aplicação da cera? É proteção. Para proteção? Entendo que seja Não, dietética. não é uma coisa que eu É. nunca vi, assim. Eu não aplicaria cera, assim. Eu acho que a gente... Ah, sim, ela respondeu, proteção. Se a obra não tá com um problema, eu acho que a melhor coisa que você faz é deixar ela quieta. Você aplicar mais material, você pode criar um problema que não existe. Por exemplo, a obra tá ótima e você aplica a cera. A Cláudia... você aplica a cera, você pode estar criando um problema, você vai mudar a estética. E se você tiver algum problema, por exemplo, como o desprendimento da camada, e assim, Cláudia, concordo com você, vai impregnar poeira também, porque a cera, ela é igual imóvel. Quando você aplica, ela vai grudar as coisas, então você vai piorar mais a situação na hora de limpar. Não é uma coisa boa aplicar a cera, porque você não vai estar ajudando e vai estar piorando na questão de limpeza.
Entendi. De repente vai criar uma camada mais porosa que vai estar também. Não, a cera, ela impregna mesmo. Sabe aquela coisa de você aplicar cera num lugar e é como se ela fosse um, entre aspas, um ímã de poeira. Sei. E a cera, ela é apolar. Existem dois conjuntos de materiais. Tem os apolares, que são ceras, gorduras, óleos, e os polares, que é água, álcool, acetona. Uhum. E a cera de abelha vai puxar as coisas que são mais gordurosas. Então, aquelas poeiras gordurosas todas vão grudar na tela e vai ser um problemão. Não, não Entendi. vale a pena. Entendi. Vamos ver se E tem mais outra uma. coisa, se a obra não tem problema, não aplica nada. Deixa ela quietinha e se apresentar algum problema, aplica mais alguma coisa. Como lidar com escultura de bronze? Você pode tratar ele depois. Metal eu também não trabalho Recebemos tanto. essa Não é uma área que eu trabalho. pergunta. Não sei se você trabalha. Marcela, desculpa, picou um pouquinho. Bronze, consegue responder essa pergunta sobre evitar que fique escuro, né, com o tempo? Sim. O que que acontece? A camada externa, eu sei um pouco de metal, mas também não é um material que eu trabalho com tanta frequência. O que que acontece? Igual o alumínio, a prata, né? Eu tô até com um anelzinho de prata aqui. Aham. E eles, com o passar do tempo, eles vão criando uma camada de oxidação. A oxidação do bronze, do caso, é um preto, da prata também. O ouro é o único metal, né, que não vai oxidar, por isso que ele é tão incrível. E ele vai continuar ali, né, brilhando para sempre. E impedir essa oxidação do bronze é um pouco difícil. Eu até gosto bastante quando ela vai escurecendo, eu gosto dessa parte, né, do tempo, né, da coisa ali evoluindo, mas um procedimento para evitar, você pode aplicar um verniz que ele vai, mas depende da obra. Indicar alguma coisa para bronze assim, sem ver o que é um pouco difícil. Entendi. Marcela? Aqui, onde achar está perguntando. Se passar a terebentina atrás da tela, poderia ser um protetor antimofo, a terebentina? Não, Não? não vai ser. A melhor coisa para evitar mofo é evitar umidade. Se você evita a umidade, você vai já tá assim mais que meio caminho andado de proteção. Mas a terebentina não vai te ajudar. Ela pode até dar algum problema com a pintura. Como eu Entendi. digo, questão de prevenção, a melhor é evitar, diminuir a umidade e não aplicar, não é uma boa, porque até acontece uma coisa, se você aplicar muito, pode ter alguma incompatibilidade com a base de preparação e a pintura e dar alguma movimentação que vai fazer algum craquelê ou que a tinta derreta de alguma forma. Sei. E não vai trazer um lucro na aplicação. Então, não aplique. Tá. A Andrea perguntou de novo. A folha de ouro, como proteger na tela já aplicada? Folha de ouro é muito sensível, É né? a É folha muito de cobre, é a folha dourada falsa, ela delicada. diz. Como? Então, ela é um pouco complicada, porque ela vai empretear. É a questão, eu acho que essa é a pergunta do cobre. Se você aplicar um verniz, né, nas disciplinas dentro da restauração que a gente aprende douramento, a gente usa essa folha. Eu tenho em cerca de 2 anos, ela já começa a empretear, né? Quando você aplica, ela é linda. Inclusive, em esculturas sacras, isso é um problema seríssimo, porque as pessoas que se colocam como restauradores, mas são artistas, aplicam essa folha. Quando devolve para a igreja, a imagem tá linda, Sim. e dali 1 ano ela começa a empretear e depois fica horrível. E para você retardar esse processo, você pode aplicar algum tipo de verniz. Pode ser esse de spray, mas não vai adiantar. Ela vai estragar de qualquer jeito.
Independente do que se faça, ela vai escurecer com o Ela tempo. vai oxidar, não tem como, ela oxida mesmo. Ela é muito frágilzinha. É uma coisa assim que você pode usar para brincar um pouco, para fazer uma atividade lúdica, para fazer alguma coisa ali que não vai durar tanto tempo, mas ela vai empretear, ela vai ficar triste. Em 4 anos ela já está toda preta. No primeiro ano já está cheio de mancha, dali 4 anos você vai ter uma grande área preta onde você pintou. Ela falou, mas ela tá falando de ouro. Eu acho que são umas Ah, folhinhas. ouro? São Não, umas sim, folhinhas. a folha de ouro. Tem a folha É? de ouro real, que é a folha de ouro, que você pode. Andréia, é em escultura? Você está aplicando esse material aonde? Me conta. Que aí eu vou te A indicar Andrea, eu acho que melhor. trabalha com papel, se eu não me Ah, é engano. no papel? O Ah, tá. papel. O verniz da Mar é um verniz ótimo. Ele tem uma saturação, né? Ele tem um brilho lindo, só que ele amarelece muito rápido. Uhum. A tela, vai fazer em tela. Meio Até. Clint, assim. Gostei. Você aplica, você pode aplicar o da Mar, mas assim, se você quiser o verniz mais legal, você aplica o Paraloid B72, que é o verniz assim mais legal. Ele não amarelece, ele é super estável, ele não gruda como a cera de abelha. Ela gruda as coisas. Tem uma coisa que chama tensão vítrea. É um termo que se diz a partir de que temperatura que o material vai começar a grudar coisas do ambiente. A cera de abelha, eu acho que é 20, isso, Paraloid B72, esse mesmo. A cera de abelha, eu acho que é, sei lá, 20, ela já começa a grudar as coisas do ambiente. O Paraloid, eu acho que é 70 graus. Então, assim, ele evita poeira, ele não amarelece, ele é super estável, ele é muito brilhante. Então, se você quer um acabamento fosco, ele não é bom, mas se você gosta de um brilhinho, ele vai ser fantástico. Uhum. De nada. Uma boa dica. Vamos agora às rapidinhas do final para a gente depois encerrar. A primeira seria uma indicação de livro. Você acabou indicando o livro sobre o artista, né? O Manual do Artista de Ralph Meyer. Esse E eu livro, acho ele tem técnicas. Pode falar, Marcelo? que ele parece ser super interessante e super técnico, né? Ele é um livro muito legal para artistas, para curiosos de arte, até se você não pinta, mas você quer conhecer um pouco sobre como as coisas são feitas, é muito legal. E ele fala sobre várias coisas. Por exemplo, vou aqui só falar um pouquinho do sumário dele. Ele fala primeiro dos pigmentos, por exemplo, quais são os pigmentos mais estáveis, mais legais. Depois ele fala sobre pintura a óleo, sobre as acrílicas, as têmperas, as Uhum. preparações para pintura a óleo, né? As bases de preparação, Sim. aquarela, guache, pastel, encáustica, que é com cera de abelha, que é muito legal e muito difícil de fazer, sobre solventes, enfim, ele dá uma pincelada de química e é um livro muito legal, vale muito a pena. Esse aqui é um dos meus prediletos. Ele é um pouquinho Ah, grosso, mas ele é ótimo. Manual do Artista de Ralph Meyer. Vamos lá, próxima pergunta. Qual que seria uma obra de arte que você teria um desejo de restaurar? Qualquer uma do Van Gogh, não me incomodaria nem um pouco. É o meu E, pintor predileto. Eu vejo um Van Gogh na minha frente, eu começo a chorar. Assim. Eu me emociono muito com ele. e Mas eu acho que talvez eu não fosse uma boa restauradora. Eu acho que eu ia estar muito ligada emocionalmente. eu fiquei estática na frente por um bom tempo, foi muito emocionante. O primeiro Van Gogh que eu vi foi no MASP, Aham, que é um menino com um chapéuzinho, e eu não sabia, eu era muito novinha, eu tinha meus 17 anos, eu não sabia que tinha esse Van Gogh no MASP. sim. Ainda não eram os cavaletes de vidro, era aquele labirinto, e na hora que eu virei a esquina, o museu estava vazio, eu era a primeira pessoa que tinha entrado. Eu parei assim e comecei a chorar, e eu fiquei uns 5 minutos chorando, assim, de emoção. Eu gosto muito dele. Ele realmente. Eu também chorei quando eu vi A Noite Estrelada, é uma das minhas obras favoritas. É lindíssimo.
Teve alguma situação estranha, bizarra, assim, ou engraçada que aconteceu nesse mundo de restauração, assim, com você ou alguém que você conhece? Uma situação que tenha te marcado? Eu acho que a situação que mais me marca são quando eu percebo que os principais danos causados nas obras são realizados por pessoas que falam que vão cuidar delas. Eu acho que isso é o que mais me dói. Por exemplo, eu sou restauradora, eu estudei para fazer essas atividades, eu entendo o que cada ação minha vai causar, né? Tanto é que a gente estuda química para isso, a gente tem que entender o material, os materiais de forma muito completa para a gente ter certeza que aquilo ali não vai dar problema. E quando eu percebo que, por exemplo, a obra tinha um probleminha desse tamanho, tinha um desprendimento de policromia, uma coisa pequena. E alguém que se diz restaurador, que não tem a formação, não tem os conhecimentos profundos do material, decide fazer um tratamento e acaba criando um problema maior e no final, quando vai entregar a obra pro proprietário, a obra é outra. Isso eu acho muito triste. Isso é o que mais me dói. E um problema sobre a profissão de conservador restaurador, que é até um problema que reflete assim no país, porque o patrimônio do país não está sendo tratado corretamente, é que o conservador restaurador não é regulamentado, né? A profissão não é regulamentada. E então, qualquer pessoa pode se dizer restaurador e escrever um projeto. Empresas de engenharia escrevem projetos para restaurar igrejas. E por aí vai. Então, assim, isso em casos grandes, em casos pequenos, pessoas que são artesãs, que são bons artesãos, criam peças bonitas, são artistas bons, fazem obras bonitas, mas quando se colocam na situação de restaurador, acabam criando um problema maior do que a obra realmente tem. Então, tipo assim, isso é o que me dói mais, assim, dentro da profissão e é o que mais me marca e é o que eu tento lutar todos os dias para as pessoas conhecerem, entender um pouco mais sobre o que a restauração é. Entendi. Que é Não, uma eu coisa vejo de uma responsabilidade importância, e que a gente tem que estar prestando atenção, assim. eu vejo a importância muito grande, né, de uma profissão ser regulamentada, né? Não, você não é a primeira pessoa até que comenta aqui comigo numa live. Eu fiz uma live com o diretor do Pixel Show, que é o Alan Zarcher. Ele é um criativo, né? E uma das pontuações dele foi exatamente essa. O designer não é regulamentado. Você não tem uma tabela balizadora de preços, você não tem uma regulamentação, né? E agora você também coloca isso sobre a restauração, né? Que são coisas até importantes, vão pegar obras, né? Do patrimônio Não, histórico para e tratar. não querendo de forma alguma diminuir a questão do design, concordo profundamente que tem que ser regulamentado, porque criar uma marca, fazer projetos de design é uma coisa de responsabilidade, mas diferente do design, a restauração está tratando com coisas únicas. A Uhum. obra de arte, por que que ela vale algum dinheiro? Por que que um print numerado vale mais do que uma impressão? Porque aquele material, por exemplo, se o meu livro do Ralph Maia fosse uma obra de arte, a matéria dele é importante. Então, a partir do momento que uma restauração mal feita acontece, eu estraguei a matéria. Então, Entendi. aquela obra perdeu valor. E isso é o sério. E quando a gente está pensando em patrimônio do país, você perde muito, assim. E é uma coisa que é insubstituível. Não é igual uma vida, mas se você quiser comparar com se uma pessoa morre, aquela pessoa deixa de existir. Se a obra de arte tem um tratamento ruim que acaba com ela, é a mesma coisa. Até falaram do Jesus restaurado, que eu não consigo É, chamar aquilo de restauração, aquilo foi uma coisa que exato. aconteceu, uma coisa, Esse foi um o exemplo clássico, desastre. né? Aquela fonte que teve aqui no Brasil, que pintaram ela e transformaram uma fonte linda num parque aquático. Aham. É assim, não são restaurações, aquilo são desastres, aquilo são Sim, uma agressão ao patrimônio. E isso é uma coisa muito sim. séria, porque é insubstituível, né? Le- Legal a pontuação. Estão perguntando aqui que você tem um escritório no Rio de Janeiro, que você
Não Você tenho. O meu indica ateliê é aqui. para Desculpa, Marcela, você travou. você ter um escritório no Rio de Janeiro para restauração que você indica? No Rio eu não conheço, não posso indicar. Eu tô aqui em Belo Horizonte. As pessoas que eu indico aqui, né, por exemplo, se for cerâmica, se for papel, a minha rede de contatos está aqui em BH. E eu posso só falar de mim, eu tô aqui no Colégio Batista, é um bairro que fica do lado do centro de Belo Horizonte. E aí é isso. Ah, tá. E aqui a Claire, como recuperar uma destruição de uma obra, como nesse exemplo do quadro de Jesus? Depende. Tudo depende. Depende de quão grave foi o que a pessoa fez, depende de quanto tempo tem que aconteceu. Tem várias variantes. Você tem que. Aconteceu a destruição. Você pega a obra, faz uma série de exames, descobre o que aconteceu, vê se ali debaixo, né, daquele problema, tem algo que pode ser restaurado e restaura. Tem casos que não. O caso do Jesus, eu sei que foi escolhido que ele ficasse daquele jeito, porque ele ficou tão famoso que movimentou o turismo da cidade. Que assim, né, de tantas restaurações desastrosas, aconteceu uma coisa boa, que a cidade ficou famosa, o museu começou a ter muito mais visitação e decidiram não fazer nada. Talvez tivesse como, né? Foi uma pintura a óleo, era uma pintura a óleo recente, ela ainda não estava polimerizada, não estava seca. Então, talvez desse para recuperar o Jesus anterior, mas como ficou muito famoso, eu acho que eles escolheram não fazer. Assim, de inúmeras restaurações desastrosas, essa teve uma coisa boa que foi a cidade ficou melhor. Eu acho que Teve mais como visitação, teve movimentação de dinheiro. ficar tão emblemático, acho que até deve ter levantado questões assim para vocês restauradores, como é importante, né, fazer uma boa restauração, senão, como você fala, vai estragar, vai fazer um desastre, né? Exatamente. Não, e tem várias, cada dia acontece uma. É uma tristeza, assim. Mas é isso. Aí estão perguntando Ainda se existe? O que existe? o ateliê da restauração de papel. Aqui em BH, eu tenho alguns. Se a pessoa que quiser me mandar inbox depois, pelo restauradora Laura Fiorini, que é minha página no Insta, eu posso encaminhar as páginas de pessoas que eu indico que trabalham com papel aqui em BH. Uhum. Tá joia. Mas no Rio eu também não conheço. Ah, ela tá falando que existia na Gávea, aqui no Rio de Janeiro, e não sabe se existe mais esse ateliê de Ah, restauração. sim, restauração de papel, sim. E no Rio eu não vou saber, mas Entendi. o onde achar vai poder te indicar. Deixa eu terminar uma pergunta. A última pergunta da noite. Qual o conselho, então, que você dá para restauradores, pessoas que estão querendo ser restauradores, jovens que estão pensando nessa profissão, né, que você já se formou e está trabalhando? Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Eu vejo muitas pessoas quando pensam em restauração pela primeira vez, como não é uma profissão tão conhecida, Aham. pensam que é um trabalho assim artístico, de intervir e calminho. Não é, é uma profissão muito agitada, de alta responsabilidade. Quando, por exemplo, agora eu estou fazendo uma remoção de repintura, que é uma imagem que ela teve uma intervenção, né? Um artista decidiu que ele queria pintar a obra. Aí ele repintou a obra inteira e eu tô removendo essa repintura para mostrar o original de baixo. É Entendi. muita responsabilidade. Você tem que saber muito de química, então se você der testes exatas, talvez não seja a melhor opção. Mas é uma área muito gostosa. Escolheria Aham. novamente. Gosto muito de trabalhar. Tem que saber escrever muito bem, porque
Além dos serviços de ateliê, a gente trabalha muito com projeto, né? Escrever projetos municipais, estaduais, federais. E que mais? Ah, tá. E as faculdades? Eu vou falar da UFMG, que é onde eu me graduei. Foi excelente, uma formação incrível, com uma teoria fantástica, prática fantástica, professoras incríveis. Nunca vou esquecer do tempo que eu tive com o meu professor João Cura, que é um professor de química fantástico, professora Regina, a Emery Kitts, que, nossa, professora Luciana Bonadio, Luciana Elias. Então, assim, a UFMG tem uma carga de potencial assim fantástico e que forma profissionais incríveis. Então, não vou falar do Rio e não vou falar do Sul, que eu acho que é em Pelotas, mas é assim, a UFMG é um lugar fantástico. Inclusive, tem alguns colegas aqui, a Aham. Cláudia, a Jéssica, Lucas, são Legal, profissionais Helene. fantásticos. A Helena, obrigada. E é isso. É isso que eu digo assim sobre a formação. E estude muito, e é uma profissão assim, você nunca vai poder parar de estudar, porque assim, você tem que continuar lendo infinitamente para conseguir se manter assim, porque cada caso é um caso. Eu acho que eu não falei isso em momento nenhum da live, mas toda vez que alguém me pergunta, o que que eu uso para tal coisa? Geralmente, cada caso é um caso. Tirando situações de cera, de aplicar cera em obra, que é uma coisa problemática, de aplicar solventes a parte de trás, quando você vai intervir, cada caso é um caso. Então, você tem que passar o resto da sua vida estudando. Você vai estudar 4 anos na graduação, mas até você morrer. Porque são várias situações assim diferentes que você tem que ir se reinventando para fazer dar certo. Ah, Marcela, eu acho que você Aham. travou de novo. Aproveita. Travou um pouquinho Como? aqui, Laura. Não sei como é que tá aí para você. E queria te agradecer por todo mundo que assistiu, por me aguentar falar um pouquinho sobre isso que eu amo tanto. Obrigada, Marcela, pelo convite. Fiquei muito satisfeita de Imagina. participar. E foi um prazer aqui contar um pouco mais sobre a minha profissão para vocês. E estou disponível na minha página do Instagram, posto algumas coisas de vez em quando. E estou sempre disponível Legal. no inbox para Foi um prazer responder te perguntas, dúvidas. ver aqui. Muito Obrigada, obrigada. Foi um prazer te Sim, obrigada, responder. Cleide. Ouvi um pouquinho da técnica, adorei. E a live vai ficar gravada depois para quem quiser, tá bom? Muito obrigada por ter aceito o convite. Foi um prazer. Um Prazer foi meu. beijo. Até. Obrigada, pessoal. Até. Tchau, obrigada.